Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. Hoje o nosso lema, como vocês sabem, é mais empregos e menos impostos. E hoje temos a satisfação de receber o professor Evaldo Alves, que é professor mestre pela FGV e doutor pela USP, professor de Economia Global. E é um especialista em assuntos internacionais, né, professor? Exatamente. Muito obrigado aí por ter vindo e aceitado o nosso convite. Professor, eu gostaria que colocasse um pouquinho o que a FGV Projeto executa, quais são os objetivos e como ela se entrosa com a Fundação de Getúlio Vargas. Na verdade, é uma espécie de departamento da Fundação Getúlio Vargas, porque a personalidade jurídica mesmo, é a própria Fundação Getúlio Vargas, que elabora projetos para empresas, para governos, no sentido de resolver os problemas e, no caso do Brasil, resolver os problemas e impasses que os governos, seja a nível estadual, municipal, federal, enfrentam, e também as empresas, os gargalos que elas têm que ultrapassar nesse processo de mudança pelo qual o Brasil está passando. Muito bem, nós estávamos conversando antes do programa, nós somos clientes da FGV. A FGV já fez alguns estudos para nós, para a CSMS, primeiro para a Federação de Serviços do Estado de São Paulo e agora para a Confederação. E um dos principais estudos que a gente fez foi a desoneração da folha de pagamento. Aliás, um estudo muito bem feito, muito bem elaborado, e onde nós estamos tentando mostrar a possibilidade de substituição da contribuição sobre folha de pagamento por uma contribuição sobre alimentação financeira, né? No princípio de que todos os brasileiros, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, contribuíssem para a Previdência. Já está no nosso artigo 145 da Constituição, que diz que a Previdência tem que ser financiada por todos, né? Então, baseado nesse princípio, a gente fez esse trabalho e o resultado foram, pelo menos no nosso entender, foram muito bons, porque diminui a inflação, aumenta o PIB, aumenta o emprego e diminui a carga tributária praticamente quase todos os setores da economia. Eu sei que esse imposto sobre alimentação financeira é muito questionado por vários economistas, porque é regressivo, cumulativo. Como é que o senhor vê essa possibilidade de fazer? Hoje está se falando muito em desoneração da folha, né? Esse estudo foi pedido no ano 2000, quer dizer, são 12 anos atrás, e nós vemos batalhando por isso, e agora tem alguns setores que já estão sendo beneficiados com isso, só que não sobre alimentação financeira, a substituição está sendo feita sobre faturamento. Como é que o senhor vê essa perspectiva e como é que o senhor vê a possibilidade disso ser colocado sobre todos os outros setores da área de economia? Em primeiro lugar, a economia brasileira ela tem algumas peculiaridades que não guardam conformidade com o desenvolvimento normal dos países industrializados. O que eu estou dizendo? Ao longo da história brasileira, no momento em que a gente estava crescendo, a indústria estava crescendo, o governo sempre colocava mais encargos trabalhistas como forma de arrecadação. Isso distorce a economia em que medida? Transforma o trabalho em mais caro, em mais oneroso. E nós fizemos isso na história, não é coisa nem recente, isso vem já de muitas décadas, vem desde os anos 30 do século passado, mas no fundo, na prática, no Brasil, se estava estimulando a utilização de máquinas e punindo a utilização de mão de obra, porque ela estava ficando cada vez mais cara. Demorou muito tempo e o Brasil é lento assim mesmo, demora para perceber, somente agora que o governo vem incentivando alguns setores, os mais absorvedores de mão de obra, só para dar alguns exemplos,
indústria moveleira, calçadista, etc., desonerando a folha. Esse é um movimento no sentido correto. Quer dizer, está correto isso. Está correto, é no sentido correto também, só que ainda estamos fazendo muito pouco nessa linha. Nós trabalhamos como se fôssemos um país de pouca mão de obra, com escassez total de mão de obra e excesso de capital. Na prática, o Brasil é ao contrário. Nós precisamos de capital e temos muita mão de obra, e mão de obra até qualificada nós temos. Sim. Tá certo? A outra coisa, o financiamento da Previdência, que era o segundo aspecto levantado, nós fazemos isso via Tesouro. Ao fazer via Tesouro do governo, isso vai induzir a quê? A mais aumento da carga tributária. Essa equação precisa ser resolvida. É verdade que isso já vem há muito tempo, mas precisa ser resolvido. E tem mais. Esse é o momento, porque nós não podemos, nós, Brasil, não podemos cometer o erro que a Europa cometeu. A Europa tentou e lutou para ser mais eficiente, pensando que o seu concorrente fosse os Estados Unidos. E esqueceu que o grande concorrente da Europa hoje são os países emergentes, a China, a Índia e, inclusive, o próprio Brasil. Nós precisamos montar uma plataforma produtiva cada vez mais eficiente, senão seremos passados para trás, não pelos desenvolvidos, que eles estão numa crise profunda, mas seremos passados para trás pelos próprios emergentes. Não vamos esquecer que a China é o nosso maior parceiro comercial hoje. É verdade, mas é também o nosso concorrente. Falar um pouquinho da China, já que entrou esse aspecto da China, nós tivemos com uma missão 2 meses atrás na China e fomos visitar principalmente Beijing, Pequim, Shenzhen, que é uma cidade perto de Hong Kong, próprio Hong Kong, e Macau. Fomos numa missão de participar de uma feira a primeira feira internacional do setor de serviços. Essa feira internacional foi aberta pelo primeiro-ministro chinês e no discurso de abertura ele falou claramente que a China tem que se voltar para o setor de serviços. Hoje, 45% do PIB é serviço e eles gostariam de chegar no nível dos países desenvolvidos, que é cerca de 70%. No próprio Brasil, aqui nós estamos quase em 68% é serviço. Como é que o senhor vê essa possibilidade da China entrar num projeto com essa envergadura que em 5 anos quer transformar a China com pelo menos 60%, 65% do PIB em serviço? Olha, esse é o grande desafio que eles vão ter, mas eu não duvido que eles vão buscar esse objetivo. Por quê? Hoje, em termos da paridade de poder de compra, a China é o segundo produto bruto mundial. Agora, os países de origem socialista, eles têm um problema na sua maneira de fazer as contas, de fazer a avaliação macroeconômica. No que diz respeito a fazer as contas da produção, produtos, quantos parafusos foram feitos, quantos automóveis, quantos aparelhos de som, eles sabem fazer direitinho. Agora, a questão de serviços é algo que nunca passou pela grande consideração deles, e isso está no cerne do sistema socialista. Do ponto de vista macroeconômico, não é muito relevante para eles saber quantas pessoas vão a restaurante, quantas vezes por semana, quantas pessoas usam serviços de barbearia, cortar cabelo e produtos de beleza. Então, eles vão ter que fazer isso. No entanto, eles vão ter que fazer isso pressionados por uma situação em que eles já estão com um aparato produtivo muito grande e muito dinâmico. Até crise lá é diferente. Falam que estão entrando em crise porque estão com o produto crescendo a 7,5%, 7,6% ao ano. Portanto... É uma crise bastante interessante, diferente, né? Das que a gente ouve por aí. Portanto, eles vão buscar isso porque é uma necessidade deles. E eu acho até que é um momento de se buscar aproximar e parceria com eles, porque esse é um projeto importantíssimo para eles. Isso acaba sendo uma etapa importante no processo de crescimento deles. Isso a prática mostra.
não há desenvolvimento industrial sem o desenvolvimento de serviços. Um não pode viver sem o outro. São faces da mesma moeda. E esse aspecto, serviços, eles estão precisando porque não desenvolveram o suficiente, não calcularam o suficiente. Portanto, eles vão ter que fazer um esforço muito grande em desenvolver esta área, criar métodos. Vamos só dar um exemplo bem concreto, além de serviços de menor valor agregado. O Brasil é um dos países mais desenvolvidos do mundo no que diz respeito à automação bancária. É verdade. Então, não vejo por que não se possa até estabelecer debate, discussões com eles, porque nós temos coisas a ensinar para eles também. Das minhas palestras que eu fiz lá nesse evento e também em Shenzhen e em Macau, eu levantei esses aspectos, que a gente tem uma estrutura hoje na área de informatizada, no setor bancário, é uma das melhores do mundo realmente. Como nós estamos ligados a essa área de informática, a gente sabe disso. E nós oferecemos isso. E me parece que eles, dentro das conversas que eu tive com alguns empresários, especialmente algumas entidades governamentais, eles pretendem entrar nesse processo dos serviços financeiros. Isso poderia ser uma parceria muito interessante entre o Brasil, se nós pudéssemos oferecer esse produto como um todo junto ao governo chinês. O que o senhor acha da ideia? Olha, eu acho que é oportuno, porque eles primeiro vão precisar disso, e essa necessidade não é uma necessidade trivial, é que o sistema produtivo como um todo, a economia como um todo, está caminhando nessa direção. E por eles terem uma origem, não vamos esquecer que a China vem de um país socialista, eles têm uma origem em um país socialista. Essa base eles não tinham, então esse é um tipo de serviço que eles vão precisar. E tem mais, isso é uma etapa fundamental, é um pré-requisito necessário para eles continuarem nesse caminho do desenvolvimento e do crescimento que eles já têm e já vêm apresentando com robustez. Quer dizer, uma parceria nesse momento, nessa área de serviço, seria muito mais interessante do que um embate com a possibilidade de impedir que o chinês venha aqui prestar serviços financeiros. Porque é muito melhor do que o embate por uma boa e simples razão. Hoje a China é muito maior do que o Brasil. E a China, do ponto de vista estritamente produtivo, tem até parceiros bem maiores, tá certo? Basta ver a parceria China-Estados Unidos, ou mesmo China-Europa. Então, nesta área em que nós temos alguma vantagem em relação a eles, temos a tecnologia avançada em relação a eles, seria extremamente útil para nós e também seria algo extremamente relevante para eles também. Seria uma parceria excelente nesse aspecto. Nós estávamos falando exatamente o problema é que o chinês não tem ainda concepção da prestação de serviço, que o governo fazia tudo, né? Ele dá transporte, dá saúde, ele oferece todos esses benefícios gratuitamente. E como vocês estavam falando em pequenas coisas, tem um exemplo que aconteceu, e acho que toda pessoa que vai na China sabe disso, é a parte que eu estava numa loja e tinha uma pessoa que estava lá fazendo ternos, né? Uma lojinha de ternos, etc. Eu fui lá pedir como é que fazia o terno, falei, não, eu posso fazer o terno, um terno $120, com tecido e com tudo, completo. Puxa, $120, um terno com tecido e com tudo é uma boa coisa. Mas você faz, não, faz, mostrou fotografia dos ternos, etc. Eu falei, mas se eu vou embora amanhã, às 7 horas da manhã, nós vamos ter que sair daqui. Eram umas 6 horas da tarde, mais ou menos. Não, mas eu entrego para o senhor amanhã cedo. Antes do senhor ir embora, o senhor recebe o terno no hotel. Eu falei, como? O senhor vai fazer um terno em 5 horas, 6 horas, o senhor não dorme? Não, tem um pessoal que faz trabalho. E estavam com mais 2, 3 pessoas, cada um pedia um terno, né? E realmente, quando eram 6h30 da manhã, tocou a campainha do meu apartamento no hotel, eles estavam me entregando o terno completo
Evidentemente, eu dei um adiantamento e ele foi buscar o resto do dinheiro depois. Quer dizer, cumpriu com o horário, cumpriu com o feitio. O terno não é de mal feito, é um terno razoavelmente bem feito, mas ele cumpriu com aquilo que foi determinado, foi acordado. Quer dizer, além disso, eles têm o cumprimento do dever e cumprimento das negociações. Muitas vezes a gente compra uma coisa e eles entregam outra. Não é verdade. Eles me entregaram o terno exatamente como eu pedi, da cor que eu pedi ou do tecido que eu peguei. Porque eles me dão um pedaço do tecido que você leva para ver se quando chegar lá o tecido é o mesmo que você escolheu. Então, essa amostragem demonstra que não é assim que hoje as pessoas falam que o chinês não cumpre ou te vende gato por lebre. Como é que o senhor vê isso? O senhor já esteve lá na China, o senhor estava me contando que foi até do governo e trabalhou, inclusive, no acordo Brasil e China. Exato. Esse plano de industrialização chinês, eles fizeram de que forma? Tão logo o Mao Tse-tung foi deixando o poder, o que aconteceu? Eles montaram um plano de industrialização com essas zonas econômicas especiais. Foram expandindo essas zonas econômicas especiais. Onde ficam as indústrias? Muito bem. Ali eles aplicaram todos os princípios de todos os manuais de economia, de engenharia possíveis. E estão nesse esforço de montar um processo de industrialização e vamos visualizar como é que isso acontece. O Brasil também já produziu bens de consumo duráveis, automóveis, eletroeletrônicos, aparelhos de som, linha branca, que no início não tinham muita qualidade. Hoje nós temos qualidade. Alguns dos nossos automóveis vão para a Alemanha, que é um dos países mais exigentes nessa questão de automóvel. Eles estão nesse processo. Quer dizer, o processo de montar a indústria, todo o processo de produção, eles já passaram. Hoje eles já estão num outro patamar, que é de melhorar a eficiência, a produtividade e a qualidade. Haja vista, as garantias que eles oferecem hoje já são bem mais longas em relação aos bens de consumo duráveis deles. Portanto, é uma economia que tem um planejamento, tem um horizonte e estão nessa busca. E eles têm uma vantagem que nós perdemos em parte. Eles têm grandes planos nacionais para cada setor. E nós, mal e mal, apagamos alguns incêndios. É uma grande falta, é uma grande carência no Brasil. E a gente desenhar que Brasil a gente quer para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos. Que indústria nós vamos precisar ter para que seja viável daqui a 10, daqui a 20 anos. Então, qualquer parceria com esses emergentes, e não vamos ficar só na China, hoje a Índia também está nesse processo, ou países pequenos, como a Coreia, a Malásia, estão nesse processo. Portanto, isso tem uma lição para nós, que é a seguinte: os concorrentes estão fazendo as respectivas lições de casa. E não vamos nos deixar se impressionar por alguns problemas sociais. Todos nós, emergentes, temos sim pobreza, temos muita miséria. Essa chaga social nos nossos países não vai ser liquidada em 10 anos, em 15 ou 20. A gente tem que ir minimizando, mas vai demorar algum tempo, se a gente tiver sorte, se a gente tiver sucesso, algum tempo. Mas a base para isso, a fonte desse crescimento tem que ser o quê? O setor produtivo, na sua vertente industrial e, sobretudo, na vertente serviços. E não vamos esquecer, século XXI é século dos emergentes, mas também é o século do serviço. E falando um pouco do serviço, nós temos feito alguma divulgação com relação à nossa conjuntura econômica, a participação do setor de serviço. Bem, os dados que são mensalmente publicados de emprego, realmente serviço é o carro-chefe do emprego no Brasil. Já visto esse último desse mês, também o setor de serviço foi o que realmente sustentou a empregabilidade e ainda consegue ter um plus a mais de empregabilidade do que os outros setores.
E tem alguns economistas que eu vejo, inclusive um artigo que eu li a semana passada, dizendo que o Brasil não pode crescer se não tivermos uma indústria forte, se nós não tivermos uma indústria capaz, que o serviço sozinho, o serviço não pode manter um PIB e um crescimento do país. Como o senhor mesmo falou agora, eu acho que é uma visão, não digo totalmente errada, mas eu vejo que é o contrário, que o setor de serviço é que pode demandar mais produtos industrializados, né? Porque quando a gente faz uma feira aqui no AMB e vai fazer uma montagem de stand, nós precisamos de material para fazer a montagem de stand. E nós vamos encomendar esse material onde? Na indústria. Quando se constrói um prédio, que é serviço, uma construção de um prédio, todo aquele material que é comprado da indústria brasileira, inclusive a maioria é da indústria brasileira. Então, dizer que a indústria precisa ser forte para a economia ser forte, como é que o senhor vê essa visão? Bom, primeiro é uma questão de a gente entender por onde caminha, qual é o roteiro da economia. Não vamos esquecer que no século XVII, XVIII, a economia estava baseada na agricultura. O emprego estava na agricultura. Tinha uma indústria pequena, nascente, depois ela foi crescendo. No século XIX, fim do século XVIII, século XIX e século XX passou a ser o quê? Período da indústria. Só que a indústria, com a sua automação, robotização, está criando cada vez menos emprego proporcionalmente. Por esta razão que eu disse agora há pouco, o século XXI vai ser que século? O século de serviços. Serviços, claro, ligados à produção muitas vezes, mas o que vai dar emprego é o setor serviços. Portanto, em um país como o nosso, que ainda tem uma grande parcela da população que não está no circuito econômico. Se a gente anda por São Paulo, a gente vê as casas com grade, os apartamentos com grade, para entrar em qualquer prédio, em qualquer emprego, segurança e grade. Por quê? Eu tenho uma grande parcela da população que não está no circuito econômico. E a gente vai conseguir resgatar isso. O caminho é qual? O setor de serviços. Então, que a indústria não vai conseguir absorver isso. A história já está escrita e já deu o rumo. Século XXI é serviços. Claro, vai precisar de indústria, vai precisar de agricultura, mas o que vai ser o setor empregador por excelência é o setor serviços. Agora, cabe uma observação. Nós, no Brasil, temos o desafio agora de fazer o quê? Na área de serviços, não ficar somente nos serviços de baixa qualidade, baixo ganho. Precisamos investir, precisamos enfatizar os serviços que agreguem mais valor. Então, sim, tem um serviço simples da costureira, do barbeiro, que consegue viabilizar para uma família, mas nós também precisamos ter serviços sofisticados, como nós já temos, podemos exportar, na área de automação bancária. É verdade. A área de automação bancária, automação industrial, na área de desenvolvimento de sistema, na área de telefonia, software para telefonia, a gente tem uma qualidade hoje que não deixa em nenhum nível internacional, né? Não nos deixa para trás em relação a isso. Tanto é verdade que muitas multinacionais da área de serviços de informática estão se estabelecendo no Brasil e aprendendo, inclusive, conosco algumas coisas que eles lá fora não têm, né? Agora, essa dinâmica de fazer com que o governo brasileiro entenda isso, como é que a gente pode desenvolver o setor de serviços em conjunto com os outros setores, especialmente a indústria e agricultura, que também está sendo automatizada e cada vez vai ter menos gente no campo do que temos hoje, né? Em função da automação, em função da mecanização da própria agricultura, para ter mais produtividade e mais competitividade internacional. Como é que esse projeto nosso de desoneração da folha, quer dizer, desoneração do trabalho, o senhor acha que o governo deveria entrar com mais peso em cima disso? Exatamente. Foi um primeiro passo, como eu disse, é um primeiro passo, mas ainda tímido. Isso precisa ser estendido para toda a economia.
não faz o mínimo sentido o peso da folha de pagamentos em qualquer setor. O governo se adiantou em alguns setores mais absorvedores de mão de obra, está correto, mas isso precisa ser estendido para a sociedade como um todo, para que o Brasil se torne realmente competitivo em serviços, na produção industrial e na agricultura também. Quer dizer, e essa vontade política, o senhor vê no governo brasileiro fazer isto ou existem empecilhos aí para que isso não seja implementado rapidamente? Porque os outros, como o senhor falou, Índia, China, própria Rússia, estão competindo, estão chegando. Se nós demorarmos muito para criar esse processo competitivo, será que nós não vamos perder um pouco o bonde da história? Hein? O que o Brasil está preocupado hoje são com medidas pontuais para sair da crise, que ninguém acreditava que ela vinha, mas já está aí. Então, estamos usando remédios para dar um passo adiante. Estamos usando até alguns paliativos. Sim, isso vai dar um alento, um fôlego para o ano que vem. Nós precisamos começar a ter plano para daqui a 5 anos, para daqui a 2 anos, que é a forma de fazer o quê? Pensar em desenvolvimento novamente, e não apenas em sair de crise. Quer dizer, então tem que ter vontade e tem que ser rapidez. E enxergar a necessidade de fazer esse ajuste. Isso rapidinho. Professor, nós, como lhe falei, o nosso programa tem apenas meia hora e nós estamos chegando no fim do programa. Mas eu gostaria de que o senhor colocasse alguns pontos, se além desse aspecto de fazer esses programas mais rápidos, desenvolver, dentro da crise atual que hoje já temos um pouco também aqui no país, como é que o Brasil precisa fazer, se tem alguma fórmula para sair mais rapidamente dessa crise e dar um maior desenvolvimento no país? Certamente a gente precisaria ter um projeto a respeito, não é? Precisa saber por onde vamos. Inevitavelmente o governo precisa também comprar essa ideia e precisamos todos nós nos convencer que nós temos vantagens para isso, nós temos habilidades, nós Brasil temos habilidades e competências para isso, até porque somos um povo que de norte a sul falamos um idioma só, somos um povo onde a informalidade, o que facilita o entendimento, é um padrão no Brasil. Então nós temos vantagens de comportamento, temos vantagens em capacitação técnica, nós sabemos produzir, na indústria também sabemos produzir, mas também sabemos prestar serviços simples e sofisticados. Está faltando o quê? Juntar tudo isso em prol de um projeto. Nós precisamos deixar de apenas resolver os problemas conjunturais e pensar um pouquinho para frente, que aliás é o que os nossos concorrentes já estão fazendo há algum tempo. O Brasil tem condições. É inevitável no Brasil a gente ser otimista. O Brasil tem condições, tem todo o potencial para isso, mas precisa arregaçar a manga para fazer esse trabalho, essa estiva de passo a passo, resolvendo os problemas, mas olhando para o futuro. Que país a gente quer ter com aquilo que a gente já tem, na área produtiva, na área de serviços, na área de agricultura, temos todas as condições, mas sem um esforço conjunto, um projeto comum, isso vai ficar mais difícil. Portanto, nos falta, como nação, essa ideia para onde estamos indo. Então, um esforço de todos para poder viabilizar isso. Professor, muito obrigado por estar aqui no nosso programa, agradeço a gentileza de estar aqui conosco. Muito obrigado, eu agradeço. Obrigado. Amigos e amigas, boa noite, obrigado pela audiência. Estaremos na próxima semana com mais um programa Combate. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.